Amados irmãos e irmãs, estamos dando início então aos nossos estudos. Vamos fazer alguns pequenos vídeos de formação, nós da Paróquia Santa Luzia, falando de temas diversos. Hoje iniciamos esse nosso primeiro encontro falando sobre a Santa Missa. No primeiro momento, amados irmãos, gostaria de deixar aqui, neste momento de apresentação ou abertura, o convite a você, para que você possa partilhar para seus amigos, parentes, para que também venham a se formar, a conhecer um pouco daquilo que nós estamos falando. Exemplo, a Santa Missa, um assunto muito interessante. Muitas pessoas vão à missa, mas não sabem nem o que estão fazendo na igreja. Não é que nós vamos passar todo o conhecimento, mas a gente tem um pouco do conhecimento daquilo que celebramos. Então hoje nós começamos com a Santa Missa, falando ali desde a sua origem. Sabemos que os judeus já se reuniam antes para celebrar Pessach, ou seja, a passagem, aquele momento da vitória deles, quando Moisés conduziu o povo para a terra prometida. E o povo se reunia para festejar, reuniam ali para comer a ceia, partilhar o pão. Também mais à frente com o cordeiro que era imolado, sem manchas. Com isso, sim, vem a pequena comparação da missa e da ceia judaica. Páscoa judaica e a missa. Cordeiro, pão asmo, hoje temos aí o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. A comunidade que se reúne para comer o cordeiro é a comunidade que se reúne nas capelas hoje para celebrar a Santa Missa. Então, amados irmãos, e hoje a Santa Missa, o Cristo é o diferencial, é o Cristo que se dá como alimento. Temos alguns termos apropriados que chamamos a Santa Missa nos dias atuais, que já desde o princípio também já falava, já se chamava de ceia do Senhor, se chamava também se chama de Eucaristia, o Santo Sacrifício, e assim vários outros nomes que o povo reunia para partilhar, uma partilha. E a missa é esse momento onde a igreja se reúne para a partilha, mas onde Jesus é o cordeiro imolado. A missa, amados irmãos e irmãs, ela tem vários elementos que nos levam para um grande mistério a ser celebrado. A forma de celebrar esta missa são 4 gestos fundamentais que Jesus realizou na última ceia e que o sacerdote hoje também usa quando se celebra a Santa Missa. Apresentando 4 formas de celebrar, para a gente entender mais ou menos como era com Jesus e como é com o sacerdote nos dias de hoje. Tomar o pão, uma das formas. Jesus toma o pão em suas mãos, o gesto de tomar o pão. Hoje o sacerdote toma o pão em suas mãos, no momento da preparação do ofertório, das oferendas. O próprio sacerdote toma o pão e faz a oferta ali, oferece a Deus aquele pão. Outra forma é o dar graças. Jesus dá graças ao Pai. Hoje, o sacerdote realiza essa oração eucarística da missa, que é uma ação de graças que ele faz ao Pai, quando ele dá graças a Deus. O partir o pão. Jesus parte o pão para distribuir entre os apóstolos, entre os discípulos. Hoje, o padre, durante a missa, faz esse partir o pão no rito da fração do pão, durante o qual a Assembleia reza o cordeiro, no momento que o sacerdote fraciona o pão. Distribuir entre eles, Jesus distribuiu o pão entre os discípulos. Hoje o padre distribui o pão aos fiéis no momento da comunhão. Jesus, quando ele instituiu a Eucaristia, quando nós começamos a Santa Missa, quando Jesus estava com os apóstolos ali, disse aos discípulos: fazer isso em minha memória, para que os discípulos pudessem continuar fazendo, celebrando na memória dele. E quando Jesus distribuía, ali nós vimos que Jesus, ele é o centro, como eu disse antes, no Antigo, quando era com os judeus lá, antes de Jesus, no Antigo Testamento, na Páscoa que era celebrada, o Pessach, onde Moisés aqui era o centro, por ele ter conduzido o povo. Nós vemos que a comparação, Jesus ele vai mostrando que agora ele é o divisor. O Novo Testamento começa tudo com Jesus. A igreja hoje não precisa do cordeiro para ser imolado, como no Antigo Testamento, como no tempo dos judeus. É Jesus que se oferece como este alimento, como este pão vivo descido do céu. Então, vemos aí essa riqueza da igreja. Vai cada dia mostrando que
o mistério pascal de Cristo se faz presente. Eu até costumo dizer, tem um bispo falecido, né, Dom Henrique, ele falava que a missa não é a atualização, mas a presentificação do Cristo. É Jesus presente. Não é? Ele dizia bem nesse sentido de que Jesus está presente em cada Santa Missa. O sacerdote é a persona Christi, Jesus está presente. Então ele usava esse termo presentificação do Cristo. O Concílio Vaticano II, ele vem nos mostrar uma coisa que enriquece muito a Igreja, apesar de muitas pessoas não viverem bem aquilo que o Concílio Vaticano II prega a nós. O Concílio Vaticano II, ele nos mostra algo que nos faz refletir bem. No início era a palavra, celebramos muito isso. No início era o verbo, a palavra. E aí foi se perdendo, a palavra foi perdendo aquele foco central. Aí veio Jesus Cristo, Jesus é o centro. Mas o Concílio Vaticano veio mostrar que a palavra não foi abandonada, a palavra continua. É o verbo que se faz carne. Por isso, na Santa Missa, nós temos a mesa da palavra e a mesa da Eucaristia. E o Concílio Vaticano II, ele vem nos mostrar que a presença do Cristo não está apenas na presença real e substancial das espécies da Eucaristia, mas também na vida da comunidade e na palavra. Então, a comunidade que se reúne, o próprio Jesus diz, onde um ou mais estiverem reunidos em meu nome, lá eu estarei. Então, o Concílio Vaticano ele vem retomando isso, mostrando que Jesus se faz presente no meio de nós, não somente na Eucaristia, claro, com a celebração da Santa Missa, no momento da Eucaristia, Jesus disse, quando ele toma o pão e o vinho, nós vamos estar até nos próximos vídeos vendo isso, Jesus toma o pão e diz, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, que será entregue, que será derramado. Então Jesus se entrega como o verdadeiro alimento. Jesus fala que é o corpo e o sangue dele entregue ali. O Concílio Vaticano II ele vem falando que é isso e mais. Jesus é a palavra, é o verbo. Jesus está presente quando a comunidade se reúne para rezar. Então, amados irmãos e irmãs, é toda essa riqueza da igreja que nós estamos tentando pegar durante esse mês de fevereiro. Essa riqueza começando a falar da Santa Missa. Este primeiro momento é mais um pouco histórico, mas depois nós vamos mostrar aqui nesses momentos de formação aquilo que é mais real, que nós estamos vivendo, como nós vivemos isso, como nós vivemos a missa. O momento que a igreja se reúne para celebrar a ceia na cruz. Não é algo que foi celebrado há mais de 2000 anos, é algo atual. Como eu falava há pouco, Jesus disse, façam isso em minha memória. Jesus não falou para ficar repetindo, Jesus não falou que aquilo representava, Jesus disse, isto é. Então, quando celebramos a missa, Jesus está celebrando. O sacerdote é a pessoa do Cristo. Jesus está ali na pessoa do sacerdote. Por pior que seja a sua visão para um sacerdote, você pode ter uma mágoa com uma pessoa do sacerdote, mas quando ele se paramenta, que sobe no altar, é Cristo que está ali. Então, todo respeito a Cristo. É aquele que está ali que traz Jesus, é aquele que está ali que fala, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Então aqui abro esse parênteses até para a gente ter esse entendimento de que Jesus ele se faz presente a nós, Jesus se dá como alimento a nós e ele não fala que é somente um faz de conta, mas ele está ali. E eu quero encerrar aqui este momento, deixando aqui para vocês mais uma vez este convite, que vocês possam compartilhar com outras pessoas. Nós teremos outros temas a serem discutidos nos próximos momentos, nos próximos grupos, nos próximos encontros. Próximo, por exemplo, nós vamos estar falando aí sobre as partes da Santa Missa. Então nós vamos começar a falar um pouco das partes da missa, informando o que é cada parte, como se vive cada parte da missa, que você possa participar conosco. Leve o seu irmão a conhecer um pouco da Santa Missa. Fica esse convite a você. Nós te agradecemos desde já por você estar aí tirando este tempo para se formar. Também nos formamos quando nós nos preparamos. Você se forma quando você tira um tempo para Deus. Então fica aqui mais os agradecimentos. Então fica aqui o meu agradecimento. Que Deus te abençoe e que Santa Luzia interceda a Deus por você e por toda a sua família.